8h49. Ainda sobre a derrubada do decreto que aumentava o IOF, essa foi a primeira vez desde 1992 que o Congresso Nacional derrubou um decreto do governo federal. A última vez que isso aconteceu foi durante o governo Collor, faz muito tempo. Naquele ano, o governo rejeitou em março um decreto publicado em janeiro pelo então presidente Fernando Collor. A derrota ocorreu 6 meses antes de a Câmara dos Deputados abrir um processo de impeachment contra o ex-presidente. Naquela situação, Collor tentava, por decreto, mudar as regras para o pagamento de precatórios. Na noite de ontem, quase 33 anos depois, Câmara e Senado aprovaram um projeto de decreto legislativo, PDL, para cancelar um decreto de Lula que aumentou o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Na Câmara, foram 383 votos contra o decreto presidencial e apenas 93 a favor. Horas depois, o Senado confirmou a decisão dos deputados em votação simbólica. Após a derrubada do decreto, em 92, o Congresso chegou a analisar outros projetos que também anulariam decretos presidenciais. Porém, as propostas não avançaram e eram mais usadas para pressionar o próprio Executivo a recuar. No atual mandato de Lula, o governo federal já recuou 2 vezes após uma das 2 casas aprovar um PDL contra um decreto presidencial. Em maio de 23, a Câmara aprovou a derrubada de 2 decretos de Lula que alteraram a regulamentação do marco legal do saneamento básico. Para evitar a derrota no Senado, Lula revogou as medidas e criou novas regras menos de 2 meses depois. O mesmo aconteceu com o decreto que impedia a instalação de clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de escolas públicas ou privadas. A Câmara derrubou a medida em maio de 24. No fim do ano passado, o governo passou a permitir a instalação destes clubes nos arredores de escolas, mas com restrições de horário. Então, esse resgate histórico é importante para a gente observar a fragilidade da base do governo Lula no Congresso Nacional, reforçando a última vez em que um decreto presidencial foi anulado, foi lá em 1993, em um governo totalmente fragilizado, à beira de um impeachment. Então, isso precisa ser um alerta importante para o governo Lula, inclusive diante da possibilidade de tentativa de reeleição do atual presidente, as dificuldades só se avolumam. 8h52, ainda sobre as movimentações no